A ideia eu acho que combina bem com a com a ideia, vamos dizer assim, do objetivo do projeto. Primeiro pé que tem ali. E aí pode depois vir uma ideia, o Renato deve continuar. Agora acabou. Até a minha voz. E aí, o primeiro pé que tem ali, Davi Amelech começa falando assim: Achei a Isha Shalom Be'atzat Rishayim. Bem-aventurada é aquela pessoa, feliz é aquela pessoa que não foi atrás das Atzat Rishayim, dos conselhos dos Rishayim, dos perpétuos. Ele não ficou em pé no caminho dos pecadores. Que não sentou no lugar onde sentam os leitinhos. Não sei exatamente qual é o conceito de leitinho, mas vamos traduzir aqui como tradução bem literal, como palhaço. O Rashi ele começa e fala o seguinte: achei aí, fala o Rashi, primeiro Rashi de Teilim. Achei aí, Vassará Lechonor Shalzeber Neymar Seferzé. Esse livro de Teilim, obrigado. Esse livro de Teilim ele é construído com 10 Mamarot Shalzeber, 10 jeitos de falar, de cantar, vamos dizer assim, para Kadosh Baruch Hu, de louvar Kadosh Baruch Hu. Ele começa, Litzachon, por exemplo, Mitzur, por exemplo, Lamenatzeh, ou Nigun, Mismor, Shira, Silar, e também de Ashrei. Ele fala que esses 10 jeitos de começar, 10 palavras de começar um louvor, uma música para Kadosh Baruch Hu, é correspondente às 10 pessoas que escreveram o Sefer Teilim. E ele enumera aqui, o Rashi fala, primeiro Teilim. Quem foram os 10 que escreveram o Sefer Teilim? Na verdade, Davi Amelech ele juntou todos, mas quem foram os 10 que falaram o Sefer Teilim? Adam Arishon, Melquisedeque, Abraham, Moshe, David, Shlomo, Asaf e os 3 filhos de fora. E depois veio Davi e juntou todos os louvores que todas essas 10 pessoas tinham escrito. Adam, a gente sabe que o famoso, embora estudemos a Shabbat, que a gente faz todo o Shabbat, foi Adam que falou, Frada Moshe e Sheloquim, Moshe que falou. E assim vai, tem alguns que foi Abraão, tem alguns que foi Salomão, e Davi juntou tudo. E aí vem algumas perguntas sobre alguns teilim que parece que falam sobre depois da época de Davi. Por exemplo, a Narot Babel, o teilim que fala sobre a Galut, a exílio de Babel. E aí tem algumas opiniões que falam que Davi ele teve esse Ruach HaKodesh, escreveu esse Ruach HaKodesh. Também sobre depois. E tem algumas opiniões que falam que não, depois juntaram esse teilim no livro e Davi realmente ele juntou 90 e tantos por cento do livro teilim e depois juntaram mais vezes, mas essa opinião da melhoria. Enfim, começa aqui o Teilim. Primeiro pega de Teilim, Davi começa, aliás, importante falar o quê? Aonde a gente não tem que ir, com quem a gente não tem que andar, e o que a gente tem que fazer para ser feliz, para ser achei, para ser bem-aventurado, assim traduzem literalmente. Ele começa falando, achei a Isha Sheloalach Batzateshai. Ele não andou nos conselhos dos perversos. O Bedere Hataim não amado. No caminho dos pecadores, ele não ficou de pé. Eu mostrava ele sim, não é achar. No lugar dos palhaços, ele concentrou. Então começam os nossos explicadores, os eles começam falando, peraí, tem algumas coisas que a gente precisa explicar nesse momento. Primeiro, o caminho, o aconselho dos perversos, como é que ele fala? Alá. Uma linguagem de andar, de ir juntos. Depois do caminho dos pecadores, amado, ele ficou de perto. E no lugar de quem fala para não sentar com os palhaços, sentou. Eu falo no nosso caminho, que no começo a pessoa fala, já quer saber, fica mal, pega mal, eu não andar com esse aqui, deixa eu ir junto, chega lá, eu não vou entrar, eu vou só acompanhar e tal, e vai andando. Nisso que ele vai andando, depois ele não consegue. Aí ele fala, não, eu vou ficar só aqui na porta conversando com ele, senão ele está lá dentro, está sentado todo mundo junto. Eu falo, os caminhos, você nem vai, nem começa.
Porque se você for, depois você vai acabar ficando em pé, depois você vai acabar sentando junto com eles. Não só essas pessoas dizem também sobre, eles falam do Atzad Rechaim. Eles trazem o Rachá, trazem o Roder e trazem o Letz. Atzad Rechaim seria o conselho dos Rechaim. Rachá, o perverso, é aquele que faz as coisas de propósito. Ele é aquela pessoa que faz por maldade. Que dá conselho ruim, né? Depois tem o rodeiro, depois tem o pecador de rede, é a pessoa que peca sem querer. Depois tem o Letz. Vamos começar com o Rachá e com o rodeiro. Assim, fala da vida média. Do Alach vai essa deixa aí. O conselho dos perversos você não pode ir junto com ele. O conselho do Rachá, o Rachá que faz de propósito, ele dá um conselho ruim, um conselho de propósito. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe que é errado, ele dá um conselho errado. Nesse conselho você não pode ir atrás. Ele é cada aí lá. A pessoa que o rodeia, ele é sem querer. Ele não faz as coisas premeditadamente. Não é premeditado. Ele não começa a falar, não, quer saber? Eu vou chegar lá e vou fazer. Ele acaba que no meio do caminho ele escorrega. Esse é o rodeio. No meio do caminho ele tropeça. Então por isso que no caminho dele você não tem que ficar. Porque ele vai tropeçar. Se ele vai tropeçar, você não fica junto com ele. Eu vou achar Leitzim não é achado. Você tem que sentar no lugar dos Leitzim. Qual é o conceito de Leitzim? O que é o deboche, a palhaçada? Eu falo nosso caminho o seguinte. Assim fala também no vídeo. Você debochar de alguma coisa, fazer palhaçada de alguma coisa, é você pegar alguma coisa que é séria e transformar aquilo numa coisa que não é séria. Você debochar de alguém, você está pegando alguém, uma pessoa, que é uma coisa séria, está transformando aquilo numa piada. Assim fala a Gemara, o Sheikh Migrala fala, Kolet Saluta Asira, Barbelet Saluta de Abodazará. Todos os palhaçados de deboche são proibidos. A não ser o deboche de Abodazará de idolatria. Por quê? Porque a idolatria ela já é tudo uma palhaçada. Já é tudo, não tem uma coisa séria ali. Se não tem uma coisa séria, você não tem problema de debochar. Mas se transformar uma coisa séria em piada, sem problema. Fala nos caminhos o seguinte. A pessoa que tem um tempo. O tempo é o nosso bem, vamos dizer assim, mais valioso. Cada minuto, cada dia é um dia de vida nosso. É um presente que nós vamos. A pessoa tem um tempo. E pega esse tempo. Não faz nada com esse tempo. Ele pega esse tempo. E não é que ele está fazendo pecado, porque ele não é o Rachá, ele não é o poder. Ele é um Letz. Ele pega esse tempo e não faz nada. Ele pega esse presente que ela deu, poder, eu limpo. Ele debocha. Joga fora. Então esse aqui é o Moshav Leitzim. Moshav Leitzim é aquele pessoal que senta e não faz nada. Aquele pessoal que senta e fica jogando conversa várias, nada de produtivo. Isso é uma doença, não faz nada, é uma doença. Doença é outra história. Doença é contra a vontade. Porque ele está falando sobre a escolha. Não, aqui ele falou sobre a escolha da pessoa de pegar o tempo e jogar fora. Então, quando você joga fora o tempo, você quer mostrar para ele assim, no lugar onde estão sentados, estão jogando o tempo fora, você quer mostrar para ele assim. Não levar a vida a sério, né? A pessoa que pega o tempo fora daí, joga o tempo fora, está sentado sem fazer nada. Pensar que amanhã... Não é, às vezes precisa descansar, precisa dormir, precisa comer, precisa trabalhar, mas uma coisa, não precisa nada. Você está lá sentado, não faz nada, ele joga fora, você não sabe. Então fala da vida média, aquele que também não sentou e não sabe leitura. Entre aqueles que não estão fazendo nada, aqueles que não aproveitam o tempo, jogam fora o tempo. E o que ele tem que fazer então? Então continua da vida média. Inventorar está cheio de pessoa. Ele tem que andar no caminho da Torá da Torá. O Veturator e aqui uma palavra. A sua Torá, ele tem que se ocupar de dois. O Passuca começa falando que a Torá está cheia. A Torá de Akadosh Baruch Hu. Depois ela fala, o Torá dele.
Falam os Mefarshim, falam os expligadores do Deilim, do começo a Torá de Hashem. Depois você começa a estudar, a Torá é estudada. No começo, quem vê a Torá de Hashem tem que ir atrás da Torá de Hashem. Você começa a estudar a Torá vira assim. Torá tônica, na sua Torá você vai ver. E aí, quando você conseguir fazer isso, quando você conseguir ocupar o tempo, ao invés de perder o tempo, ocupar o tempo com Torá, você vai ser como uma árvore que está plantada do lado de uma fonte de água corrente. Essa árvore que ela está plantada do lado de uma fonte, do lado de um rio, do lado de uma água que está sempre passando. Ele vai ter todas as frutas no momento certo, a sua folha não vai secar. Se quiser, ele vai dar essa cara e vai ter sucesso. Muitas árvores são plantadas no meio do campo, no meio da cidade, no meio da estrada. Essa árvore, se tem chuva, ela vive, se não tem chuva, ela não vive, se secar, ela não há tempo que tem chuva, ela pode morrer, não. Mas a árvore que está sempre do lado de alguém mais, está sempre do lado de uma água corrente, está sempre do lado de um rio. Essa árvore ela tem sempre de onde beber. A vida dela não acaba nunca, ela está sempre viva. Assim a pessoa que se ocupa, pega o tempo que ele tem, livre, vamos dizer assim, se ocupa com o Torá. É como uma árvore que está do lado da fonte da água dela. É como uma árvore que está sempre viva. A pessoa que se ocupa com o Torá, com o tempo livre dele se ocupa com o Torá, ele está sempre vivo. Ele se liga com a fonte da vida. Assim como a árvore se liga com a água, se liga com a fonte da vida dele, se liga com a fonte da vida dele. E assim as suas frutas vão vir no tempo certo. A folha não vai secar. Rola cheira certo, você está se ocupando com o Torá quando você tem tempo livre. Rola cheira certo. Quando você fizer, vai ter sucesso. A nossa barulho vai te ajudar. Você tem certo desmaio. Vai ter uma ajuda do céu, uma ajuda direta. Por quê? Porque você está com a sua Torá. Você pegou a Torá de Hashem e se ocupa com ela e faz dela a sua Torá. A nossa barulho fica junto com você. Não é assim de Erechaim. Kim Kamot Hashem Tifdenu. Eles são como a palha que o vento leva. A palha, aquilo que a gente não aproveita do que a gente colhe. E o vento leva. Para onde o vento fala, ele vai. Hoje a moda é essa. Depois não, agora a moda é andar de mais para baixo. Todo mundo anda para baixo. E vai com o vento. Alguém não é como Erechaim vai me espar. Por isso, Erechaim, aqueles perversos, aqueles que a gente falou lá no começo, que tem a Tzad Erechaim, tem o conselho dos perversos, aqueles que são de propósito. Sabe qual é o caminho certo vai de acordo? Se vai de propósito, caminho errado, eles não vão conseguir se levantar no espaço do julgamento que falou para o Rataim vai dar certo. Os Rataim, os pecadores, eles também não vão poder ficar pensados aqui. Os pecadores, por mais que a gente falou que os pecadores são sem querer, mas no fundo eles têm os pecados. Tá bom? Ele não precisa ser castigado como Rachá, mas ele vai poder ficar atrás de Sadiquim. Que odeia a Hashem dele, Sadiquim, que odeia a Hashem. Que a Hashem sabe aonde vai chegar o caminho dos Sadiquim e o caminho dos Erechaim vai se perder. O caminho, mais que o caminho que o Erechaim vai ter, não parece estar perdido, no final dele, a Hashem sabe onde vai dar, a Hashem sabe do verbo não fazer de saber, ele caminha junto, ele está junto com aquele que está. Por que eu acho que esse característico tem tudo a ver com esse movimento que o Israel realizou de todas aquelas e antes do início? Porque é justamente o que está fazendo. É o horário que você tem livre. É justamente o happy hour. Quer dizer, depois do trabalho, o horário que você tem livre, você se ocupa com o horário. Ao invés de você estar no Moshav Leitzim, ao invés de você estar lá sentado, quer saber, hoje eu tenho horário livre, eu vou beber uma cerveja com o pessoal do trabalho, não. Não, acabou? Você tem esse horário livre? Então vamos lá, vamos estruturar, vamos ocupar com o horário. É justamente o que Davi está falando aqui. Que em Bedorat Hashem Refsor, você está com o tempo livre, não senta sem fazer nada, não perde seu tempo, não joga fora seu tempo. Se ocupa com o Torá. Bedorat Hashem Refsor, com a sua Torá, a Torá vira sua. Muito mais depois de tanto tempo, depois de todo o tempo livre que você tem, poder estudar a Torá. Assim falam também os nossos caminhos. Se você o tempo livre que você tem, você estuda a Torá, você mostra para Kadosh Baruch Hu que o resto do tempo você estuda por quê? Porque não dá, você tem que se ocupar com outras coisas, tem que trabalhar, tem que fazer outras coisas, tem as necessidades.
Não é pecado nenhum. Mas na hora que você trabalha e no tempo livre você estuda a Torá, é como se estivesse estudando Torá o tempo todo. Até o tempo que você está trabalhando, no momento que você mostra que no tempo livre você tem Torá, se você tivesse tudo tempo livre, você teria com Torá o tempo todo. O seu trabalho vira Torá. Você trabalha para quê? Você trabalha para estudar Torá, você trabalha para pagar a escola do filho, para ensinar o filho Torá, você trabalha para comprar carne caché em casa, seu trabalho, sabe? Assim fala Shalom, né? Fala Traquer Hadael, em todos os caminhos você tem que lembrar que a Kadosh Baruch Hu, você tem que colocar a Kadosh Baruch Hu. Também no Torá, também no trabalho. Depois do trabalho, você chegar e vir com folha, você vir para estudar a Torá, é aquele que você está fazendo. Aí você mostra que todo o tempo livre seu você vai estudar, você vai estudar a Torá, assim você consegue ser como uma árvore que fica é plantada do lado daquele rio, do lado daquela água corrente. Fica sempre ligada à vida. Se Deus quiser com isso, a Kadosh Baruch Hu, dê todas as nossas frutas no seu momento, se ele tem período, se é período de eleitor que as frutas, ele vai dar no momento certo, que as nossas folhas não sequem, tudo a gente faça para falar Xerecei a Tzia, tudo a gente faça que a gente consiga ter a Tzlachá cada vez mais se ocupar com o Torá e com Israel também, que a vida eles possam cada vez mais abrir o Torá, que possam cada vez mais aumentar a Torá, embelezar a Torá, mais ainda do que eles fazem, e aproveitar para de novo dar os parabéns para o Israel, que fica sem querer aparecer muito, mas parabéns pela administração e pelo cuidado. Cada vez que eu boto um vídeo, que eu vejo não tem memória no celular, aí eu gravo um vídeo com uma definição um pouco menor, ele me liga. E esse vídeo não dá para ver direito. E o cuidado que ele tem para que tudo fique bom, e para gerações, ele fala para mim, Michel, isso aqui, teu filho vai ver quando crescer, isso aqui vai ter para gerações, e que realmente essa Torá que a gente está colocando, a Torá sempre a Torá é eterna, a Torá não fica desatualizada, que a gente possa realmente ainda crescer, chegar a muitos mais níveis, não só de Dafyomim, mas também de todas as outras, e até a variedades, e com grossa escolha para toda a família, os dois principalmente, que estão encabeçando isso com um jeito tão bonito. Parabéns também pelo aniversário. O Zé falou que eu falar umas palavras. Achou? Deixa para gente. Opa, ele. Queria agradecer a todo mundo que veio. E Baruch Hashem. Não sabia que o Michel ia tanto bajulando, não precisava. Muito obrigado. A ideia do Coelho Happy Hour foi que antes da gente começar o canal, mas a pessoa está na internet, não está procurando alguma coisa para ver. Tinha muita pouca coisa em português, muito pouca coisa. Eu me lembro que na época que a gente começou tinha 2 canais. Tinha a Chibatacota e a... Amém. Tinha Chibatacota e tinha a Xarebiná. Quem entra hoje, esses canais com excelente conteúdo, mas a Xarebiná faz propaganda para as meninas, sim.
aniversário da Tatiana, aí mandei pequenininho, despedida da Roberta. Então, às vezes ele fica meio perdido lá, né? Quem não está dentro do... Não dá problema, só para registrar. E tinha as Vadacotas. As Vadacotas tem espanhol e português. Aí, às vezes, tem português, não tem espanhol. Então, a gente queria fazer um canal no YouTube, que é uma mídia que todo mundo usa, exclusivo em português, com Chioril. Né? Chioril tinha na Vadacotas, mas você tem que procurar qual em português. Todo mundo gosta de Ramone, mas Ramone foi espanhol aqui. O removiado do TR também. Não fica bom para escutar. Mas, para o Hashem, a gente que foi a ideia foi criar o primeiro canal em português. Sempre em português. Né? Depois de erros e acertos, né, para o Hashem, 500 vídeos. Quando a gente começou, nunca imaginou, né, que ia ter festinha de 500 vídeos. A gente... viu? Hoje viram 3 pessoas viram, né? A gente nunca pensou que, para o Hashem, né? O Celso aqui ajuda também a criar os eventos no Facebook, todo mundo que vem. Só Baruch Hashem tem sucesso. Porque também tem aqueles vídeos que você vê, o cara fala sozinho, morto e tal. Eu gosto do Churino que tem a piadinha, tá? Ontem mesmo, né? O Davi, olha aqui. Aí alguém conta a piada, como você escuta todo mundo rindo, né? Aí a piada é essa ideia, alegre, feliz. Já tem cafezinho? Tem cafezinho e que que a gente tenha entretenimento judaico na hora de ficar no Facebook, né, pegar uns 5 minutinhos, ver um doutorado e a gente consiga, cada 5 minutos, conseguir um bilhão de ideias, conseguir crescer para mim. Né, Colher Repel, para quem não sabe, é no CCI. Colher Repel da noite, né? No CCI. Termina às 6h30 no CCI, 7h15 acaba. Fica aqui a voz, Mará, e sempre tem Mussara ou Lahá depois, termina umas 8h30. E quem madruga, quem tem criança, quem tem neném, e acorda às 6 da manhã, tem um chaplain, da aula de Gumará, dá para eu vir. E para quem não sabe, por que antes da reza, antigamente era depois da reza, né? Durante 4 encontros depois da reza. Tinha o shiur do Davi Bemergui no começo, né? Aí o pessoal do Bemergui foi para Israel, aí Michel Cleide começou a dar aula. Ano passado, o rabino Shmuel Elial começou a fazer batik. Oi?